Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, vamos repercutir uma matéria que fora publicada pelo jornal O Dia, a quem desde logo dispensamos os créditos da reportagem, que traz o seguinte título: Reforma da Previdência acaba com o remédio gratuito. É uma reportagem que trata de alguns temas em relação ao impacto que a reforma da Previdência trará para a vida do trabalhador. Além disso, vocês perceberão no decorrer dessas explicações que a reforma da Previdência tem escondida dentro delas, ou seja, um verdadeiro contrabando de outras áreas do direito para a área do direito previdenciário. E com isso, por estar inserido de forma escondida, está passando despercebido por quase todo mundo. Veja logo no início, especialistas advertem que a PEC 06, que está em tramitação no Congresso Nacional, presta atenção aqui, além de interferir, imiscuir no judiciário, quer limitar os direitos dos trabalhadores. Continua a matéria. A reforma da Previdência restringirá a distribuição gratuita de remédios do Sistema Único de Saúde, SUS. Já cabe explicação. O que está dizendo a matéria? Que aquela distribuição de remédio gratuita determinada por decisões judiciais acabará caso a PEC que pretende fazer a reforma no sistema previdenciário seja aprovada. Caso ela seja aprovada, a distribuição gratuita de remédio, mesmo mediante decisão judicial, não poderá ser mais feita. E com isso, repercute direto na vida do cidadão. Vocês perceberão conforme as explicações a seguir. Por que isto acabará? Por que a matéria está falando que isso vai acabar? Porque essa PEC ela modifica o parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição Federal. Este artigo ele trata do orçamento, do custeio da Seguridade Social, e lá tem a previsão de que essas condenações possa tirar esse dinheiro, os recursos de lá para comprar esses medicamentos. Agora presta atenção, com a nova redação, ou seja, com o que será escrito para esta emenda constitucional, passará a constar na Constituição, depois da inclusão pelo governo dessa nova regra, nenhum benefício ou serviço poderá ser criado ou estendido, abre aspas, do jeito que está lá na PEC, por ato administrativo, lei ou decisão judicial, sem a correspondente fonte de custeio total. Explico melhor. Está falando o seguinte, que não adianta ter uma decisão administrativa, não adianta ter uma lei ou decisão judicial determinando a compra de medicamento para salvar a vida do cidadão que não pode comprar um remédio senão ele morre, se não tiver uma fonte de custeio. E como essa fonte de custeio será extinta, será acabada, você não poderá mais pleitear isso. Ou seja, o governo quer, de forma muito sutil, de forma despercebida, tirar isso e impossibilitar a compra dessa medicação, desse medicamento para salvar vidas. E com isso o cidadão certamente morrerá, como diria a mamãe, à míngua. O sujeito morrerá à míngua, porque não tem dinheiro para comprar nem comida, numa situação de emergência que tem que comprar um remédio que só o Estado poderia lhe assistir. Esse cidadão não poderá mais recorrer, ser socorrido pelo Estado, e com isso só tem uma saída, que é a mais drástica. A reportagem entrevistou
um advogado da Federação das Associações de Aposentados do Rio de Janeiro, a FAPERJ, o doutor Guilherme Portanova, diz o seguinte: a medida engessa, amarra o Poder Judiciário, não deixando ele fazer mais aquilo que era para ele fazer, que não poderá mais atender, veja o que ele disse aqui, não poderá mais atender a pedidos de doação de medicamentos em sentença judicial. Abrem aspas para sermos fiel à declaração do profissional. Com a alteração, o governo engessa o judiciário. Fecha aspas. Isso foi o que afirmou o advogado Guilherme Portanova, que, em outras palavras, está dizendo aqui que com esta decisão o Poder Judiciário não poderá fazer mais nada para te ajudar, tendo em vista que ele estará engessado, amarrado por essa determinação que será inserida caso a PEC seja aprovada na Constituição Federal. De acordo com o Guilherme Portanova, o advogado que foi entrevistado pelo jornalista, abrem aspas, ao proibir que o judiciário estenda direitos, presta atenção nessa palavra, estenda direitos não previsto expressamente em lei, já explico isso aqui, a PEC acaba com a figura da grande invalidez, que é aquele acréscimo de 25% no benefício de aposentados que necessitam de ajuda de terceiros para as tarefas diárias. Fecha aspas. O que ele está dizendo? Às vezes o julgador, o Poder Judiciário, tem que fazer uma interpretação extensiva da lei. Porque, veja, o magistrado ele não está adstrito, não está obrigado a cumprir a letra fria da lei. Vou dar um exemplo para vocês. Esses 25% de acréscimo, se você verificar lá na legislação, ele está dizendo que era direcionado a apenas as pessoas que fossem aposentadas por invalidez. Isso é o que diz na lei, isso é a letra fria da lei, porque a lei não tem sentimento, é do jeito que está escrito. Só que ao fazer uma interpretação extensiva da lei, os julgadores entenderam que isto pode ser estendido para todos os aposentados que necessitam de cuidados de uma terceira pessoa para fazer aquelas tarefas mais básicas, para lhe auxiliar. Este é o exemplo. Com a edição dessa medida provisória que o governo pretende, esse tipo de situação em relação ao direito previdenciário não será mais possível. Veja o que disse o Guilherme Portanova. Ele lembra que o direito foi reconhecido, esse direito aqui dos 25% que eu acabei de explicar para vocês, em 2018, gravamos vídeo sobre isso no nosso outro canal, em que o STJ, ele estendeu, concedeu para todas, que eu acabei de explicar, todas as modalidades de aposentadoria e não só para as aposentadorias por invalidez, conforme está previsto lá na lei. É importante lembrar que mesmo o STJ tendo reconhecido esse direito, o INSS não tem repassado esse adicional. E com isso, muitas pessoas estão recorrendo à justiça para receber aqui os 25%, ok? Perceba o que diz outro especialista que foi ouvido pela matéria. Abrem aspas. Com a PEC em vigor, ou seja, depois que a PEC for aprovada, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, não poderia ter concedido direito com base neste artigo. É o que eu acabei de explicar acima. Ele não poderá mais fazer essa interpretação extensiva no sentido de salvar vidas, né? Este tema, inclusive, está suspenso lá no STF, tem uma ação no STF que julgará se permanecerá o acréscimo ou não. Essas explicações foram do advogado João Badari, que é sócio lá do escritório Haiti, Badari e Luquim Advogados. Além de impedir essas situações que eu retratei acima para vocês, não poderá mais conceder remédio para aquelas pessoas que necessitam, esse novo texto da PEC, a proposta de emenda à Constituição, que muda o sistema previdenciário, leia em outras palavras, faz a reforma da Previdência,
ele cria, como eu já expliquei em vídeos anteriores, uma idade mínima de aposentadoria para as mulheres que passaria para 62 anos, aumentava a idade para a mulher ter o direito, coitadas, de se aposentar, e a idade dos homens passaria para 65 anos em determinado caso. Pedir aposentadoria amplia o tempo nesse caso. Então, no caso, para eles pedir aposentadoria, a idade é essa que eu te falei, 62 mulheres, 65 homens. 65 anos de idade homem. Com isso, amplia também, a PEC faz tudo isso, tá? Essa PEC ela não tem nada de bom, eu falei num vídeo anterior, ela não traz nada que você possa elogiar. Ela só tem coisas para ferrar com o trabalhador. Tudo que está previsto nessa PEC é para prejudicar o trabalhador. Não tem nenhum ponto que você possa falar, essa parte aqui será muito boa para o trabalhador. Não, só vem para ferrar com você, tá? Presta atenção nisso. Ela amplia o tempo de contribuição. Como assim amplia, Walter? Aumenta o tempo de contribuição para 40 anos, né? Para aquele segurado do INSS. Então, para você receber o seu benefício integral, você terá que contribuir durante 40 anos. Eu já te aviso que é anos para burro, tá? Essa PEC do governo, ela ainda acaba com o acúmulo. Presta atenção aqui, isso é de importância para várias pessoas. Ela acaba com o acúmulo. Você não pode acumular mais a pensão por morte e a aposentadoria. Receber as duas coisas. Isso não poderá mais ser feito com a aprovação da PEC. Ela bate frontalmente com os direitos dos trabalhadores, do cidadão brasileiro. Essa PEC ela só ajuda, ela só é benéfica, ela só beneficia os empresários, as pessoas ricas, donos de empresas, donos de banco e donos de instituições financeiras. Além disso, não acabou, meu senhor e minha senhora. Ela reduz benefícios e limita o pagamento do abono do PIS e do PASEP. Vejamos. Mais adiante eu já te explico como ela irá acabar com o PIS e o PASEP. Outros benefícios, diz a reportagem, do INSS poderão não ser mais concedidos. Presta atenção aqui. Diz o texto: outros benefícios que têm sido concedidos judicialmente também podem estar com os dias contados, ou seja, irá acabar caso a reforma da Previdência seja aprovada no Congresso. Quem deu esse alerta fora Adriane Bramante. Adriane Bramante, ela é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o IBDP. É um órgão importantíssimo, na minha opinião, o órgão mais importante no Brasil atualmente, quando se trata dos direitos previdenciários e defesa dos cidadãos relacionado a esse tema. O IBDB, inclusive, está com uma ação, salvo engano, no STF contra o texto dessa reforma. Então, esse órgão ele é muito importante que vocês tomem conhecimento. Adriane diz o seguinte, abre aspas, a PEC vai influenciar todas as ações que o juiz entenderia ser possível criar, majorar ou estender benefícios previdenciários. Fecha aspas. Isso foi o que acrescentou a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Ela está se referindo aqui que o juiz não poderá aumentar mais valor, no sentido de corrigir, não poderá estender um benefício, como foi aquele dos 25%, pegando como exemplo, né? Como benefício previdenciário. Então, é essas coisas que ela está querendo dizer. Além disso, ela cita como exemplo de extensão a concessão do auxílio doença parental. Vamos ao exemplo. Abrem aspas. A mãe que teve uma criança que nasceu doente, presta atenção no exemplo, ela precisará ficar no hospital com essa criança mais tempo do que aquele que prevê o salário maternidade. Então, se ela pegar só o salário maternidade, quando esse tempo que é previsto nas regras do salário maternidade acabaria e ela teria que ficar cuidando ainda dessa criança que é especial e ela teria fonte de renda da onde? Com isso, teria necessidade de ter uma extensão. Ter uma extensão do benefício.
Existem algumas decisões na justiça, são poucas decisões, mas tem, que concedem o auxílio-doença parental, que é para esses casos que eu acabei de falar. Com essas alterações que a PEC fará na Constituição, isto irá mudar. Fecha aspas, é o que diz aqui a especialista. Adriane acrescenta ainda para o jornal que muitas leis foram editadas após casos reais. Já tratamos disso aqui. A lei é feita de acordo com a necessidade social. Já falei isso em outro vídeo, vou repetir para que essa frase fique bem fresca na sua memória. Todas as leis que nós temos, seja do direito previdenciário ou qualquer outro tipo de lei, elas são feitas de acordo com a necessidade social. Surgem casos, vão lá e faz a lei. Veja, aumenta a criminalidade, vão lá e editam uma lei para combater a criminalidade. E aí, sucessivamente. Então veja, abre aspas, o salário maternidade para doentes, por exemplo, é uma lei relativamente recente. Ela foi publicada após diversas decisões judiciais concedendo esse benefício, né? Vou acrescentar com minhas palavras. E a necessidade social que nasce no caso concreto explica. É o que eu acabei de falar para vocês. Então, o mesmo exemplo lá dos 25%. Diante de várias ações entrando no Poder Judiciário, não existia uma lei que entendesse, mas foram lá e fizeram essa norma para que houvesse a extensão da concessão dos 25%. Outras leis também já foram criadas com base em casos concretos, com base na necessidade da sociedade, com base na necessidade do cidadão. Agora eu falei para você, eu prometi anteriormente que ia te explicar a situação aqui do PIS e do PASEP. Mais de 23 milhões ficarão sem o PIS e o PASEP. Isto porque, presta atenção aqui, os especialistas eles criticam que a redução no limite para quem recebe o abono do PIS e do PASEP, esse item, que não trata do sistema previdenciário, aqui é o que eu chamei de contrabando, ele coloca várias coisas de direito do trabalho, direito trabalhista, direitos sociais, de outros ramos do direito, ele traz para a reforma da Previdência, fazendo um verdadeiro contrabando de outros temas para a Previdência. Os caras que elaboraram isso aqui, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eles elaboraram no sentido de enganar a população. Eu gravei um vídeo no meu outro canal explicando a parte que muda em relação ao servidor público. No artigo 37 lá, o parágrafo 10, gravei um vídeo no meu outro canal falando sobre isso, né? Que é uma aula de direito previdenciário. Que se eu não vi ninguém falar disso ainda. Se você não ler, você não vai entender umas 10 vezes se você não ler direito aquilo ali. Porque ele, em um único parágrafo, ele trata de 4 temas. Então, o cara que fez, ele fez um emaranhado na gramática já para dificultar o entendimento popular. Vejamos, continuamos aqui. Esse item, que não trata do sistema previdenciário, foi mais um que acabou apresentado como, abre aspas, contrabando, fecha aspas, na reforma de Bolsonaro. Atualmente, o abono salarial é pago para quem ganha até 2 salários mínimos. Essa é a regra atual. Presta atenção com a mudança aqui, o senhor e a senhora que me assiste. A reforma propõe que o benefício ficará restrito, só poderá ser pago aos trabalhadores da iniciativa privada e aos servidores públicos, PASEP, que ganham até 1 salário mínimo. Com isso, com esse texto aqui que está escondido, está passando despercebido, o governo, ele confisca 1 salário mínimo. Você tinha direito a 2, vai receber só a metade, vai receber 1. Então, com isso, ele diminui em 50% o seu direito e ninguém presta atenção nesse tipo de informação. Daí a importância de ter um canal como esse na sua playlist, de ter um canal como esse como favorito em primeiro lugar na tela do seu dispositivo. Continuando, com a mudança, 23 milhões e 400 mil trabalhadores privados e funcionários públicos de baixa renda, porque existe muito funcionário público que necessita do PASEP, porque são de baixa renda, deve perder o direito ao benefício que chega hoje
a R$ 998 por ano, que é um salário mínimo. Essas pessoas perderão. Mais de 23 milhões de trabalhadores brasileiros serão atingidos. Daí, o governo aparecer fazendo propaganda de que irá economizar aí trilhões. Lógico. Às custas do trabalhador, coitado, aí é fácil economizar. Eu quero ver economizar cortando os benefícios, cortando as regalias desnecessárias, cortando 2, 3 carros com motorista particular, vale refeição com valor astronômico, né? Tudo de benefício, tem que cortar esses benefícios, aí economiza. Agora, tirando aqui do coitado do trabalhador brasileiro que já recebe um salário mínimo, cortando pela metade, olha o tanto de gente que será prejudicada. Quase 24 milhões de brasileiros. Quase 24 milhões de brasileiros. Dependendo da região do nosso país, se juntar 2, 3 estados, nós não temos essa população aqui. Então imagina a quantidade de gente que serão prejudicada em um único tema da reforma, que é no que se refere ao PIS e ao PASEP. Então preste atenção nessas informações, meu senhor. Preste atenção nessas dicas, minha senhora. Hoje, para receber o abono, o trabalhador com registro formal, ele deve ter pelo menos 30 dias trabalhado no ano de referência, né? Receber até 2 salários mínimos, em média, e também precisa estar inscrito lá no PIS e no PASEP por no mínimo 5 anos. Aqui o jornal está dando as informações dos requisitos para você receber o PIS e o PASEP. Mas caso essa reforma seja aprovada, você irá perder mesmo. Eu fico indignado, às vezes, não é nem com as notícias aqui. O que me deixa, não é indignação, que eu não tenho indignação com ninguém. Vou mudar a palavra de indignado para ficar triste. Quando eu vejo aqui nos comentários do meu canal as pessoas defendendo esse governo. E eu falo para vocês que eu não sou do lado de governo nenhum. Eu vou continuar com os meus vídeos apontando esse tipo de situação que repercute diretamente na vida do cidadão. Seja esse governo ou seja outro. O que eu quero aqui é que a população entenda de que direitos estão sendo subtraídos às suas custas. Às suas custas. O governo irá se apropriar dos direitos que você lutou para conseguir. E muitas vezes nós não sabemos, mas esses direitos foram conseguidos com batalha sangrenta por nossos antepassados. E nós não damos a mínima de valor por isso, porque nós não conhecemos de fato a história. Mas saibam os senhores, para ter esses direitos hoje que nós temos, que o governo quer tirar de uma vez por todas, não é possível, não é aceitado que o único governo venha aqui e passe 100 dias no governo e já quer tirar todos os direitos que passamos quase um século para conseguir. O meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia.